Em 2020 e 2022 aconteceram vazamentos de dados de brasileiros, como os dados do SUS, por exemplo, onde dados de 243 milhões de brasileiros ficaram expostos na rede por 6 meses. 243, mas tem 210 no Brasil. Dados dos mortos também estavam lá, né? E ficaram expostos. E ninguém, absolutamente ninguém, fez nada. Por quê? Porque havia interesse de que esses dados ficassem expostos exatamente para que nós pudéssemos ser manipulados por essas forças. Então, agora, se isso acontece na saúde, se isso acontece com o CERP, imagino que as consequências para o setor da educação, onde a gente não tem uma plataforma de IAD própria, embora eu conheço quem esteja desenvolvendo, a gente já desenvolveu, já teve uma plataforma própria, fomos boicotados. A desculpa era de design, tá? Para não usar. Ah, o design é feio. Tá, então dá sugestão, gente. Você está aí para. Aí você está aí usando, você pode dar sugestão, porque a plataforma é brasileira, está aqui, você pode conversar com os desenvolvedores. Não, não quiseram, tá? Em relação, por exemplo, a construir um carro, você precisa investir pelo menos US$ 1 bilhão para fazer um projeto, pelo menos, tá? Para ter retorno em 5 anos. No setor de informática, você consegue com menos, começar com menos e gerar valor muito rapidamente, né? Porque você não precisa ter tanta instalação de produção material, né? Você trabalha com uma produção imaterial. Então, você precisa de menos investimento inicial. Mas, como você colocou, a gente precisa retomar não só o debate sobre o software livre, embora, infelizmente, no entorno do presidente Lula, tem muita gente que é contrária a isso hoje, sabe? Eu já tive experiências desagradáveis de ser ridicularizado quando falei sobre o tema com um capa preta do partido, tá? Vocês do software livre, vocês não sabem nada, isso aí não serve para nada, não funciona, blá, blá, blá. Tá? Bem assim, nesse nível, né? É, essa galera do pragmatismo exacerbado, ela desconsidera tudo que não dê resultado imediato, né? Além disso, né, de retomar o software livre, de retomar os debates sobre soberania tecnológica, e que eu acho que não é só uma tarefa do governo, é uma tarefa dos movimentos. Aí eu parabenizo a Contei por estar fazendo esse debate, que é um debate que eu sinto falta faz muito tempo. Eu faço com algumas pessoas, um grupo muito selecionado, e olha, e mesmo nesse grupo as pessoas estão cansadas porque não veem a, a coisa tomando vulto, outras pessoas querendo se envolver, né? Então, é um tema que a sociedade tem que se envolver, o Estado tem que retomar. E você lembra que nos anos 80, nós tivemos um segundo petróleo nosso, que foi a lei de incentivo à informática. Vocês lembram disso? Quanto pau a indústria nacional levou dos próprios consumidores brasileiros, dos próprios técnicos brasileiros, dizendo que os computadores brasileiros eram clones dos americanos, que blá, blá, era um lixo, era aquilo e outro, e que tinha que acabar com essa proteção que estava atrasando o país? Pois é. Ó, oi, você está mudo, tá mudo. Foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Que o pau quebrou, mas a lei de incentivo veio antes, veio nos anos Sim, sim. 80, né? Final de 70, começo dos anos 80. Eu conheço algumas empresas que elas continuam e elas cresceram graças àquele apoio. Hoje elas estão desenvolvendo software, e software em áreas cruciais, né, para o sistema político-econômico brasileiro, né? São algumas poucas empresas que sobreviveram e elas geraram capital, geraram riqueza e continuam sobrevivendo, né? Continuam vivendo e produzindo. Mas a maioria foi sucateada ou virou montadora, que pega a peça chinesa, traz para cá e junta e vende com um selinho, né, feito na Zona Franca de Manaus, né? Esse computador que eu estou usando aqui para falar com vocês, ele está escrito aqui que é feito no Brasil. Mas não foi feito no Brasil, ele só foi montado. As peças vieram de fora e foram montadas, né, aqui no Brasil.
e vendem como produto brasileiro, né? A gente não tem nenhuma marca de computadores nacional. Ah, tem a Positivo. A Positivo, o que que é? Se não é uma montadora. Qual é o desenvolvimento tecnológico que ela fez efetivamente aqui no Brasil? Ela criou um chip, ela criou uma placa de memória, ela criou, sei lá, um teclado. Nem isso ela fez, sabe? Então ela monta tudo que vem de fora. Então precisa retomar essa indústria, né? Mas o que a gente vê, infelizmente, é uma tendência é, com a necessidade de reconstrução de algumas coisas, de relegar a questão da soberania tecnológica ao segundo plano. Por exemplo, a Vibras, que era uma empresa privada, foi vendida por um grupo australiano, Segurança Nacional. O Estado deveria ter tomado uma posição, não tomou. Buscaram, dizem que buscaram alternativas, mas não havia ninguém interessado. Como a Embraer, em 68, o Osiris, ele foi procurar a indústria nacional privada e estrangeira e escutou de um alemão, diretor de uma multinacional, falando: se a senhora quer, está pensando que nós vai botar dinheiro aí, nós não vai botar dinheiro não, tchau, né? E, e aí o Estado assumiu. Agora, se o Estado não tivesse assumido naquele momento, teria o que acontecido? A gente não teria Embraer hoje, porque esses são investimentos de longo prazo, né? E o mesmo nós precisamos fazer. Não temos a internet, ainda que tardia, nós temos que começar a desenvolver. Nós temos que desenvolver as nossas redes. É, vamos ter que brigar com gente grande? Vamos. Inclusive, vamos ter que brigar com os nossos próprios companheiros, com o nosso governo. Eu acho que você está completamente cheio de razão quando você fala que o governo Lula deveria estar se investindo e fazendo debate sobre isso. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem mais o Conselhão como a gente teve em 2003, né?